Gente, imaginem a seguinte cena. Um cachorro dormindo numa cama de veludo, cercado por aqueles brinquedos premium caríssimos e comendo a ração mais exclusiva do mercado. O sonho de consumo de muito tutor. Total, né? E aí a gente olha para isso e, de forma bastante contraintuitiva, esse animal pode estar vivendo sobre um nível de estresse clínico severo. Isso acontece muito. Pois é, geralmente quando a nossa sociedade pensa no conceito de bem-estar animal, a mente vai direto para essa estética de rede social, sabe? É uma espécie de felicidade de vitrine. A gente olha para um ambiente limpo, cheio de recursos materiais, e a conclusão imediata é que aquele indivíduo atingiu o ápice da qualidade de vida. O foco fica inteiramente no que está do lado de fora. Mas a nossa análise de hoje vai desconstruir e, assim, até inverter essa lógica. Exatamente. A gente precisa mudar essa lente. Nós mergulhamos num material de estudo riquíssimo. É um documento oficial que joga uma luz analítica sobre o que realmente acontece na mente e na biologia desses indivíduos. A missão desse nosso mergulho é entender a engenharia por trás de como os animais percebem as próprias vidas, provando que o conforto material não é, nem de longe, um sinônimo de bem-estar. Essa visão focada puramente na provisão de recursos, né, da caminha, da comida, é um resquício de como a gente tratava o manejo animal décadas atrás. Faz sentido. O que esse material de estudo nos mostra com muita clareza é a necessidade urgente de tirar o bem-estar daquela categoria de achismo. Ou da intuição humana, né? Exato. Tirar da intuição e colocar no devido lugar, que é uma ciência rigorosa. A medicina veterinária moderna trata a ciência do bem-estar animal como uma subespecialidade clínica. Nossa! Isso significa que existem parâmetros metabólicos, neurológicos e comportamentais ali que são reais. São mensuráveis. Não estamos só avaliando se o teto sobre a cabeça do indivíduo não tem goteiras, sabe? Estamos avaliando a capacidade neurológica desse indivíduo de processar o ambiente em que ele foi inserido. Cara, isso já muda completamente o peso da discussão. Porque a promessa de transformar algo que pro leigo parece puramente subjetivo... Porque a gente não pode perguntar para ele, né? Exato, a gente não tem como chegar pro cachorro e perguntar como ele se sente. Então, transformar isso numa ciência exata exige um arcabouço metodológico muito forte. E o material aponta que essa estruturação não surgiu ontem, né? Não, de jeito nenhum. Para a gente entender a base desse rigor clínico, a gente precisa voltar algumas décadas, olhar lá para a origem acadêmica desse conceito. O que exatamente mudou na forma de enxergar a biologia animal naquela época? O grande ponto de inflexão, que está documentado no nosso material, ocorreu em 1986. Lá no Reino Unido, certo? Isso, através do trabalho do professor Donald Broom. Ele é amplamente reconhecido na literatura científica como o pai do bem-estar animal. Uau! Principalmente por ter sido o primeiro professor no mundo a lecionar uma disciplina universitária focada inteiramente em animal welfare. Porque, antes do Broom, a biologia focava muito só em sobrevivência e reprodução básicas. Aquela coisa bem primitiva. Ou no behaviorismo clássico, que viu o animal quase como uma máquina, sabe? Estímulo e resposta. O Broom propôs uma definição que se tornou o consenso acadêmico utilizado até hoje. E qual foi a definição exata? Ele definiu o bem-estar como, abro aspas, um estado emocional e físico de um indivíduo frente às suas tentativas de se adaptar ao meio em que vive. Peraí, essa formulação traz um peso que a gente precisa desempacotar com calma. Vamos lá. A palavra estado ali altera toda a premissa. Isso implica que o bem-estar não é uma característica biológica fixa, né? Exatamente. Tipo, não é como ter a pelagem curta ou uma predisposição genética específica, onde o indivíduo simplesmente tem ou não tem bem-estar de forma definitiva. É uma condição transitória. Essa fixação binária é de longe o erro clínico mais comum que a gente vê. A ciência estabelece que o indivíduo transita por um espectro de alto ou baixo grau de bem-estar. Dependendo do momento. Sim, do momento e das exigências do ambiente. E o detalhe mais crítico dessa definição de 86 é a exigência de avaliar o aspecto mental em conjunto com o físico. Porque os dois andam juntos, claro. Sempre. Uma condição corpórea ideal, tipo um animal com peso perfeito, pelagem brilhante, exames de sangue todos normais, isso pode mascarar um estado psicológico em colapso. Nossa, verdade. Se o indivíduo está gastando uma quantidade massiva de energia cognitiva para tentar se adaptar ao ambiente que ele percebe como ameaçador,
o grau de bem-estar dele despenca. Mesmo que o potinho de comida esteja transbordando. Mesmo assim. Olha, isso altera a nossa perspectiva clínica de uma forma drástica. Porque se o bem-estar é medido pelo esforço que o animal faz para tentar se adaptar e o ambiente é só o palco onde isso acontece, Onde a adaptação acontece, exato. então oferecer uma abundância de recursos materiais não é suficiente. É como, sei lá, tentar medir a inteligência ou a capacidade analítica de alguém só contando quantos livros a pessoa tem na estante de casa, Ótima analogia. sem investigar se ela consegue interpretar uma única página daquilo, sabe? O ambiente não dita o resultado final. Não dita. E o documento oficial traz um estudo de caso muito pragmático para ilustrar exatamente essa falha de percepção. A análise foca em 2 gatos vivendo de forma simultânea no mesmo domicílio. Mesmo domicílio. Isso. O cenário material é 100% idêntico para os dois. Eles dividem a mesma metragem quadrada, consomem a mesma dieta formulada de alta qualidade, Uhum. têm acesso aos mesmos arranhadores verticais, às mesmas zonas de descanso no alto. Do ponto de vista de provisão de recursos, as condições são impecáveis e espelhadas. No entanto, a resposta biológica de cada um a esse cenário idêntico não é a mesma, né? Longe disso. Os dados revelam que esses 2 indivíduos podem habitar polos totalmente opostos no espectro do bem-estar. O primeiro gato pode apresentar um grau altíssimo. Tá super de boa na casa. Isso, explorando o território com confiança, interagindo de forma equilibrada, demonstrando muito relaxamento. O segundo gato, sobre o exato mesmo teto, pode estar vivendo sobre uma carga alostática severa. Carga alostática. O que é isso na prática? É o desgaste do corpo devido ao estresse crônico. E aí ele apresenta um baixíssimo grau de bem-estar. A explicação científica para isso reside na individualidade dos mecanismos de enfrentamento de cada um. Ah, claro. Eles possuem limiares de tolerância diferentes, históricos de socialização distintos e formas únicas de processar estímulos sensoriais, sabe? Um deles conseguiu criar estratégias internas para se adaptar àquele cenário ecológico. O outro falhou nessa adaptação. Gente, o que me faz pensar muito sobre o quão sofisticada é a mente desses animais, né, para mapear e interagir com os desafios ao redor. Gatos, em particular, são estrategistas formidáveis. Com certeza, super observadores. Eles observam padrões espaciais, calculam rotas de fuga, analisam todas as variáveis antes de agir. É um intelecto extremamente focado em resolução de problemas. E, observando esse comportamento, tem uma correlação muito curiosa que costuma ser feita. Qual? As pessoas que admiram e escolhem conviver com gatos frequentemente compartilham desse mesmo perfil cognitivo. Costumam ser indivíduos mais analíticos, criativos, altamente imersos no hábito da leitura, que valorizam aquele foco profundo, sabe? Ah, eu já vi estudos sobre isso. É um perfil bem específico. É um perfil que combina de forma absoluta com a rotina de quem precisa de concentração extrema para enfrentar provas e editais complexos. Aliás, para quem se encaixa nesse perfil focado e está encarando vestibulares, concursos públicos, concursos militares, a prova da OAB ou até a residência médica, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E sabe, essa analogia com a preparação de um estudante é muito apropriada para a gente entender a mecânica do bem-estar que a gente está falando. Sério? Como assim? Pensa bem, um estudante utiliza simulados, resumos, métricas, tudo isso para ter a percepção de que domina o conteúdo, né? Sim, para reduzir a ansiedade na hora da prova. Exato. Reduz a ansiedade frente ao ambiente de prova. O animal, de forma bem paralela, utiliza os próprios recursos cognitivos para desenvolver a percepção de que ele domina um ambiente físico e social ao redor dele. Nossa, faz todo sentido. O material de estudo enfatiza que a espinha dorsal dessa capacidade de adaptação é a previsibilidade e a segurança. Então a sensação de ter agência, sabe, de conseguir exercer algum controle sobre o que acontece na casa, é o que modula o estresse do animal. O controle é o fator mitigador primário. Para que qualquer indivíduo alcance um alto grau no espectro do bem-estar, ele precisa prever o que vai acontecer. E ter uma resposta pronta para aquilo. Isso mesmo.
O documento até cita os pilares fundamentais do comportamento felino para ilustrar isso de forma clínica e coloca a segurança como o pilar número 1. Uhum. Quando o animal tem estratégias comportamentais validadas, por exemplo, ele sabe que existe uma rota de fuga vertical desobstruída se uma visita barulhenta chegar na casa. Ele já tem o plano de emergência na cabeça. Exato, ou ele tem um local de isolamento, onde ele sabe que não vai ser tocado. O sistema nervoso autônomo dele não precisa disparar alertas de ameaça constantemente. Ele não gasta energia vital tentando adivinhar onde está o perigo, porque ele tem o controle da própria resposta. Nossa, isso é brilhante! Olha, fazendo uma pausa rápida aqui, se a nossa audiência que está acompanhando agora também está tendo essas explosões mentais e repensando a forma como enxerga a relação com os animais, valorizando essa camada de profundidade científica, esse é o momento perfeito para curtir e se inscrever no canal. É fundamental para continuarmos trazendo essas análises e desconstruindo o senso comum. Com certeza, a inscrição apoia muito a discussão. Mas voltando a essa ideia de controle e adaptação, o material sugere que essa oscilação na percepção de segurança do animal é contínua, né? Não é uma coisa que ele resolve uma vez e pronto. De forma alguma, é dinâmica. A terminologia clínica frequentemente adotada para tornar esse conceito de tentativa de adaptação mais clara na prática médica é simplesmente qualidade de vida. Qualidade de vida. É. E assim como o bem-estar, a qualidade de vida é tratada nas fontes como um parâmetro superfluido. E essa aplicação do termo qualidade de vida traz a discussão para uma realidade que quem nos ouve domina perfeitamente. Porque se a gente analisar a biologia humana, a variação é uma constante absoluta. Todos os dias. O indivíduo pode morar na mesma casa, ter a mesma rotina de trabalho, a mesma estabilidade financeira, mas a forma como ele processa o dia muda drasticamente. Numa terça-feira, a pessoa pode acordar super focada e resolver problemas complexos com uma facilidade absurda. E na quinta-feira a história é outra. Exato! Na quinta-feira, sob as mesmas condições externas, ela pode estar exausta e sobrecarregada por tarefas completamente triviais. O limiar de tolerância humana flutua o tempo todo e o material indica que a fisiologia animal opera exatamente sobre essa mesma premissa, não é? Sem tirar nem pôr. O documento valida essa flutuação cronológica com base em múltiplos sistemas fisiológicos interconectados. A qualidade de vida é, na verdade, uma curva em constante movimento. Onde o indivíduo se encontra nessa curva num dado momento depende de uma soma muito complexa de fatores. Que fatores seriam esses na prática clínica? Envolve o estado nutricional imediato, flutuações hormonais, a presença ou até a remissão de processos inflamatórios, dores crônicas. Que muitas vezes são silenciosas, né? A gente nem percebe. Sim, principalmente em gatos. E também entra aí a capacidade momentânea de expressar comportamentos altamente motivados. É um diagnóstico do agora. Não é o carimbo vitalício de ele tem bem-estar. E aqui, gente, nós chegamos ao núcleo do material, que, para mim, traz a quebra de paradigma mais contraintuitiva de toda a nossa análise de hoje. Essa parte é fundamental. Porque se a qualidade de vida e o bem-estar são definidos pela eficácia com que o animal usa as ferramentas cognitivas para lidar com o ambiente, a dedução lógica... E que choca muita gente que busca o tal do ambiente perfeito. Demais. A dedução é que o objetivo final não é a ausência total de desafios. Uma vida sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema a ser resolvido na rotina, não resulta num alto bem-estar. Pois é. Essa é uma confusão gerada pela nossa tendência, que é muito humana, de antropomorfizar o conforto. A gente projeta o que a gente quer para eles. Sim, existe uma crença difusa de que o animal em estado ideal é aquele que permanece em repouso o dia inteiro, recebendo o alimento na boca sem o menor esforço, num ambiente totalmente desprovido de frustrações. Vida de rei, né? O que acham? Só que a ciência neurológica aponta na direção exatamente oposta. O sistema nervoso dos animais, especialmente os de companhia e os de produção, foi moldado por pressões evolutivas pesadas para buscar, caçar, forragear e resolver problemas. Eles são programados para isso. Exato.
Quando o indivíduo é privado da oportunidade de exercer esse circuito neurológico, que é o chamado sistema de busca, Que é regulado em grande parte pela dopamina, né? e isso mesmo, circuito dopaminérgico. Quando ele não usa isso, ele entra num estado de tédio profundo e apatia. O que realmente eleva o grau de bem-estar é a exposição ao eustresse, O eustresse. que seria tipo o lado funcional ou positivo do estresse. Como uma resiliência aplicada à rotina. Isso. O termo desafios positivos é muito usado no documento para traduzir esse eustresse. Ele é totalmente diferente do distresse. Que seria o estresse ruim. O distresse é o estresse patológico, onde o animal perde o controle e entra em sofrimento. Já o eustresse ocorre quando o animal se depara com um obstáculo no ambiente, engaja as próprias habilidades cognitivas para tentar resolver aquilo, tem sucesso e aí recebe a recompensa. Dá um exemplo prático disso. Pode ser algo simples, como descobrir como extrair comida de um quebra-cabeça alimentar ou usar o faro para rastrear um objeto escondido na casa. Ah, o enriquecimento ambiental. Exato. Cada vez que ele resolve o problema, o cérebro fecha um ciclo de recompensa. Ele sai dessa experiência com uma reserva cognitiva maior. Sentindo-se mais capaz de dominar o ambiente dele. Justamente. Ele constrói autoconfiança. Gente, esse conceito neurológico faz todo sentido evolutivo. O cérebro precisa trabalhar para se manter saudável. Mas, assim, a transição dessa teoria maravilhosa para a prática clínica me levanta um questionamento prático enorme. Qual? Como que um médico veterinário entra num recinto, seja numa clínica, numa casa de família ou numa instalação de fazenda, e extrai uma métrica confiável sobre a reserva cognitiva ou essa carga de eustresse de um animal? Não é como se o profissional pudesse fazer um questionário psicológico com o paciente, sabe? Como foi a sua semana lidando com a frustração? Infelizmente não tem como colocar o animal num divã. Mas a ausência da linguagem verbal é exatamente o que força a medicina veterinária a desenvolver métodos de aferição que são extremamente sofisticados. E como funciona isso? A resposta clínica está na aplicação dos chamados protocolos de diagnóstico de bem-estar. E esses protocolos, eles não se baseiam só numa observação casual do veterinário olhando para o bicho. Eles cruzam dezenas de biomarcadores e indicadores comportamentais para criar um panorama objetivo. Biomarcadores físicos, tipo sangue. Também. Por exemplo, na parte fisiológica, a clínica pode analisar metabólitos de glicocorticoides. O nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Onde eles medem isso? Pode ser nas fezes, na saliva, ou até acumulado nos fios de pelo do animal. No pelo? Mentira! Sim, no pelo guarda o registro. Isso dá um histórico do estresse crônico a longo prazo. Pode-se também medir a variabilidade da frequência cardíaca, que indica como o sistema nervoso autônomo daquele paciente está lidando com os sobressaltos diários. Caramba, tecnologia bizarra de avançada. Mas e como a parte do comportamento mental, a questão da frustração, entra nessa matemática de diagnóstico? Aí a gente entra com ferramentas como os etogramas. Etograma? O que é isso? Um etograma é um mapeamento quantitativo super detalhado de tudo que o animal faz num determinado período. Os especialistas olham para aquilo e procuram por padrões de comportamentos estereotipados. Estereotipias. Tipo aqueles vícios de movimento. Exato. Movimentos repetitivos e sem função aparente. Como um felino que fica se lambendo compulsivamente até criar falhas no pelo. Alopécias, né? Ou um cão que fica andando de um lado para o outro na mesma linha reta, parecendo um pêndulo sem parar. Dá uma agonia de ver isso. É triste mesmo. Essas estereotipias são as evidências físicas de que o animal está falhando em se adaptar. Ele está usando essas repetições de forma patológica para tentar liberar endorfinas no cérebro e se acalmar. É um mecanismo de defesa quebrado. Perfeito. Os protocolos cruzam esses etogramas com os exames físicos, a verificação do score corporal e a avaliação de sinais de dor oculta. E só com esse cruzamento de dados de múltiplos sistemas é possível estipular se o grau atual de bem-estar daquele indivíduo está lá no alto ou se está despencando na curva. Olha,
A complexidade desse diagnóstico transfere uma responsabilidade muito, muito diferente para os tutores e para os profissionais que acompanham o material, né? Com certeza. Muda o foco. O foco deixa de ser só aquela aquisição passiva de recursos, tipo ir na pet shop, comprar o brinquedo da moda, oferecer a caminha mais cara, e passa a exigir uma observação ativa da interação do indivíduo com esses recursos. É observar como ele vive e não só onde ele vive. O tutor passa a se questionar, né, como esse animal reage à novidade. Ele recua e se esconde debaixo do sofá sem saber o que fazer, indicando um baixo limiar de tolerância e falta de estratégias, ou ele investiga ativamente e resolve pequenos desafios diários que estimulam essa resiliência neurológica. É uma mudança radical na lente através da qual observamos a rotina deles. E a síntese do que esse documento acadêmico nos oferece hoje é justamente essa correção de rota. O bem-estar animal é uma ciência empírica, focada na individualidade biológica. Não é receita de bolo. Longe disso, a métrica principal não é o tamanho do recinto, mas a capacidade fisiológica e mental de adaptação do indivíduo dentro daquele recinto. E esse estado de equilíbrio é vulnerável às flutuações do tempo. Ele oscila, né? Oscila muito e depende ativamente da ausência de dor patológica e principalmente da presença de autonomia e controle. Promover o bem-estar exige fornecer recursos, claro, mas exige, sobretudo, permitir que o indivíduo utilize suas próprias engrenagens cognitivas para interagir com o mundo ao redor dele. Nossa, incrível, que nos empurra para uma reflexão final, sabe? Baseada na biologia e no comportamento, mas com um toque inevitavelmente filosófico, que eu acho que vale a pena deixar aqui. Diga lá. Considerando que a ciência comprova de forma clínica que o verdadeiro bem-estar e a resiliência cognitiva exigem que os animais enfrentem desafios positivos, que eles tenham autonomia e precisem exercer a própria mente para superar pequenos obstáculos ambientais. Sim, o estresse. Pois é, será que a humanidade, impulsionada por aquele desejo super compreensível de amar e super proteger os animais, quando a gente tranca eles em bolhas de conforto absoluto, previsíveis e desprovidas de qualquer frustração ou novidade? Será que a gente não está, na verdade, sabotando de forma silenciosa e sistemática o próprio bem-estar mental que a gente tenta tão desesperadamente construir para eles? Fica a reflexão para quem nos ouve continuar explorando essa ideia em casa. Uma excelente reflexão, de verdade. Muito obrigada a todos por acompanharem a nossa audiência em mais esse mergulho fascinante pela ciência animal. Um abraço e até a próxima discussão, gente.